governo Bolsonaro discute a volta do fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais em 2022. E você vai ver também. Indígena de 8 anos é a primeira criança a receber dose de vacina infantil contra a Covid-19 em São Paulo. Rede estadual do Rio de Janeiro tem 30% dos profissionais de saúde afastados por causa da variante Ômicron. Boris Johnson pede desculpas à rainha Elizabeth II após festas na véspera do funeral do príncipe Philip. O tenista Novak Djokovic voltará a ser detido na Austrália após ter visto cancelado. E ainda, as campanhas presenciais da Igreja Internacional da Graça de Deus estão de volta. A Caravana da Fé do missionário R.R. Soares tem passado por cidades de todo o país. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. O governo Jair Bolsonaro avalia elevar novamente o valor do fundo eleitoral para este ano e resgatar o montante que havia sido estabelecido inicialmente pelo Congresso de 5 bilhões e 700 milhões de reais, quase o triplo dos recursos de 2020. Atualmente, o orçamento de 2022, aprovado por deputados e senadores, prevê um valor menor de 4 bilhões e 900 milhões de reais. O fundão eleitoral é a principal verba pública das campanhas e foi inflado no Congresso com o apoio de uma ampla gama de partidos. Técnicos do Ministério da Economia trabalham com a possibilidade de remanejar cerca de 800 milhões de reais, hoje alocados em outras despesas, para elevar o valor do fundo até o máximo permitido em lei. Alguns estados já receberam as vacinas da Pfizer destinadas ao público infantil enviadas pelo governo federal. Em São Paulo, um ato simbólico vacinou a primeira criança do Brasil, um indígena da etnia Chavante, de 8 anos. Os primeiros a receber as doses pediátricas da Pfizer foram Espírito Santo, Pará e Distrito Federal. Em outros estados, houve atraso na entrega de doses pela previsão do Ministério da Saúde. Acre, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O voo com o primeiro lote de vacinas chegou ao Brasil nesta quinta. A informação inicial era de que, com exceção de São Paulo, em que o transporte seria via terrestre, todos os demais estados do país, mais o Distrito Federal, iam receber as doses por avião. Mas o Rio de Janeiro, que também receberia as vacinas por via aérea, teve uma mudança e as doses também foram por transporte terrestre. Na maioria dos postos de saúde do país, a campanha contra a Covid no público infantil deve começar na segunda-feira. Em São Paulo, a expectativa do governo do estado é a de vacinar 4 milhões e 300 mil crianças no período de 3 semanas. A capacidade do estado é de imunizar 250 mil crianças por dia. São Paulo planeja iniciar a vacinação de crianças sem comorbidades a partir da segunda semana de fevereiro. A faixa etária de 11 anos deve ser a primeira. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da chegada de mais 1 milhão e 200 mil doses de vacinas pediátricas para o domingo. O segundo lote está previsto para chegar na quinta-feira, dia 20. E a rede estadual do Rio de Janeiro tem 30% dos profissionais de saúde afastados por causa da variante Ômicron. Cirurgias eletivas nas redes estaduais e municipais vão ser suspensas a partir da próxima segunda-feira. 3 em cada 10 profissionais da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro estão afastados da função após serem infectados pela variante Ômicron do coronavírus. Na rede municipal, cerca de 20% dos profissionais da área estão afastados por ter contraído a doença, segundo o Sindicato dos Enfermeiros da capital. Com a falta de funcionários e emergências lotadas, todas as cirurgias eletivas das redes estadual e municipal vão ser suspensas por 30 dias a partir do dia 14 de janeiro.
No município do Rio, de dezembro até a primeira quinzena de janeiro, 5.500 profissionais de saúde foram afastados por Covid. A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estima a taxa de afastamento de profissionais na casa dos 20%. Também na Baixada, em Belford Roxo, 25% dos técnicos de enfermagem estão fora de serviço, assim como 12% dos enfermeiros e 3% dos médicos. Em Nova Iguaçu e São Gonçalo, o percentual é de cerca de 5% de profissionais afastados por infecção do coronavírus. Para tentar amenizar a falta de pessoal, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que contratou 1.600 profissionais no início do ano para reforçar o atendimento e que determina que todos os funcionários que apresentem sintomas ou testem positivo sejam afastados e se isolem. Já a Secretaria Estadual de Saúde vai divulgar nos próximos dias medidas para tentar diminuir o impacto sobre a força de trabalho do setor. A Anvisa avalia a solicitação do Ministério da Saúde para autorização do uso no Brasil de autoteste para a Covid. Atualmente, a indústria farmacêutica nacional tem capacidade para fabricar até 10 milhões de exames desse tipo por mês. O Ministério da Saúde afirmou que, se aprovado pela Anvisa, o autoteste rápido de antígeno para pessoas sintomáticas e assintomáticas teria foco na monitoração de situação epidemiológica e os esforços direcionados na contenção da pandemia no território nacional. A pasta acredita que o autoteste é importante para a prevenção de novas infecções por Covid, já que possibilita o isolamento imediato em caso positivo de assintomáticos e para o direcionamento à busca por atendimento médico no caso positivo e sintomático. A ideia é que qualquer indivíduo sintomático ou assintomático, independentemente do seu estado vacinal ou idade, que tenha interesse, possa realizar a autotestagem quando achar necessário. Caso o resultado seja positivo, a pasta orienta que o farmacêutico que comercializa o teste recomende o isolamento imediatamente e a testagem das pessoas que moram junto do infectado, para que elas também sejam avaliadas. A pessoa ainda deve procurar uma unidade de saúde para que um profissional realize a confirmação do diagnóstico, faça a notificação às autoridades e receba as orientações necessárias. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial informou que, se aprovado pela Anvisa, a expectativa é que os primeiros autotestes para a Covid-19 estejam disponíveis no mercado em 2 meses. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou quase 98 mil novos casos de Covid de um dia para o outro. A alta na média móvel de infecções vem sendo registrada desde o dia 30 de dezembro de 2021. Em 24 horas, o Brasil confirmou 174 novas mortes por Covid-19 no Brasil. Agora são 620.545 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 97.986 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.814.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 129 vítimas. A curva apresenta tendência de alta com variação de 20%. Está abaixo de 200 pelo 40º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos aponta 61.141 registros diários. O número também indica tendência de alta no país, com um aumento de 794%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 estados indicaram alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Outros 5 estados estão em estabilidade e 9 unidades da federação apresentaram queda: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima. O Brasil já aplicou mais de 339.257.000 doses de vacinas contra a Covid.
Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161.885.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,89% da população, enquanto mais de 145.252.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 68% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 32.119.000 pessoas, 15% dos brasileiros. O aeroporto de Hong Kong vai proibir a partir de domingo as escalas de passageiros de mais de 150 países. O objetivo é impedir a entrada do coronavírus no Centro Internacional de Negócios. A suspensão permanece em vigor durante um mês e vai afetar todos os países classificados como de alto risco. Só poderão ingressar em Hong Kong passageiros vacinados e que passem por uma quarentena de 21 dias em um hotel. A proibição pode ter um impacto nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, já que muitas delegações esportivas planejam fazer escala em Hong Kong para viajar para a capital chinesa. Os jogos começam no próximo dia 4 de fevereiro. Desde 8 de janeiro, Hong Kong já proibia a entrada em território de qualquer passageiro que tenha permanecido por mais de 2 horas nos últimos 21 dias em 8 países. Entre eles estão Austrália, Canadá, Estados Unidos e França. Assim como a China continental, Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo a aderir à estratégia de Covid-0. A medida consiste em impedir a todo custo a propagação do coronavírus no território, seguindo uma política severa de isolamento dos doentes e de seus contatos. E você vai ver ainda nesta edição, Boris Johnson pede desculpas à rainha após festas na véspera do funeral do príncipe Philip. E ainda, as campanhas presenciais da Igreja Internacional da Graça de Deus estão de volta. A caravana da fé do missionário R.R. Soares tem passado por cidades de todo o país. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta. O Ministério Público Federal recomendou a interdição ao acesso de pessoas em embarcações à região dos Canyons, no Lago de Furnas, em Minas Gerais. No último sábado, a queda de um rochedo matou 10 pessoas na região. O Ministério Público Federal recomendou que os municípios de São João Batista do Glória e São José da Barra, localizados no sudoeste de Minas Gerais, interditem temporariamente o acesso de pessoas e embarcações ao Lago de Furnas, nas áreas que possuem a mesma característica dos Canyons, onde ocorreu o acidente com a rocha que matou 10 pessoas em Capitólio no último sábado. O município de Capitólio já estava com esse acesso local interditado. A interrupção dos acessos, segundo o Ministério Público Federal, deve durar até que seja feito um mapeamento geológico total da área para identificar possíveis locais com risco de desabamento ou desprendimento de rochas, com a apresentação de laudo ou relatório que ateste a segurança das áreas. A recomendação da Procuradoria ainda indica a proibição de navegação de turismo em todas as áreas da região que houver alertas emitidos pela Defesa Civil quanto à ocorrência de tempestades, chuvas intensas e riscos de cabeça ou tromba d'água. O Ministério Público Federal também quer que a proibição seja mantida até a revisão dos planos de ordenamento náutico dos municípios, com o mapeamento dos locais. Uma equipe de peritos trabalha na região na tentativa de descobrir o que pode ter provocado o deslizamento de pedras em um dos cânions.
O governo federal publicou um decreto no Diário Oficial da União de hoje, em que abre caminho para um empréstimo às distribuidoras de energia elétrica, com o objetivo de compensar as perdas na crise hídrica. O valor deve ficar em até 6 bilhões de reais. Com isso, a conta de luz deve aumentar. O empréstimo se tornou necessário porque, com a crise hídrica, as distribuidoras precisaram comprar energia de termoelétricas mais caras. A tarifa extra criada pelo governo, chamada de escassez hídrica, que adicionou R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, não foi suficiente para bancar o custo. À época em que se discutiu qual seria o valor da bandeira tarifária extra, a ANEEL defendia um valor acima de R$ 20. Para evitar um impacto maior na inflação, foi feita a opção por um valor menor, até abril. A partir do decreto publicado no Diário Oficial, a ANEEL poderá fazer o cálculo da bandeira tarifária, do custo de importação de energia e assim definir o montante a ser liberado para as distribuidoras via empréstimo em instituições financeiras. Com a crise no setor, o rombo das distribuidoras ultrapassa 15 bilhões de reais. O governo federal publicou uma medida provisória em dezembro, abrindo espaço para o empréstimo, mas faltava a regulamentação para definir os valores. A primeira parte do valor deve ser liberada em março. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 0,6% em novembro de 2021. O varejo cresceu 1,9% nos últimos 12 meses. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. A pesquisa mostra que o avanço de 0,9% no volume de vendas da atividade de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios contribuiu para o resultado do varejo em novembro. Também houve crescimento de vendas nos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, de 1,2%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registraram alta de 2,2%. O estudo do IBGE apontou que em 2021 a Black Friday foi menos intensa em termos de volume de vendas do que a do ano anterior. Em 2020, o período de promoções foi melhor, especialmente para as maiores cadeias do varejo. Na passagem de outubro para novembro de 2021, 13 das 27 unidades da federação apresentaram resultados positivos no comércio varejista. Os destaques foram Roraima, com alta de 3,7%, Rio de Janeiro, com mais 2,8%, e Distrito Federal, que subiu 2,7%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar recuou nesta sexta-feira, acumulando queda na semana, em linha com as perdas registradas pela moeda no exterior nos últimos dias, por causa da redução de temores sobre os rumos dos juros nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,27% e encerrou o dia cotada a R$ 5,512 na venda. O jornal inglês The Telegraph revelou que houve uma festa em Downing Street na véspera do funeral do príncipe Philip. O gabinete do primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas hoje à rainha Elizabeth II. Funcionários do gabinete do primeiro-ministro britânico se reuniram para homenagear 2 colegas durante o confinamento e na véspera do funeral do príncipe Philip. Segundo a publicação do jornal, assessores e funcionários se reuniram em 2 eventos separados, depois de trabalhar em 16 de abril de 2021 para dar adeus ao diretor de comunicação James Slack e a um fotógrafo pessoal do primeiro-ministro. O caso teria ocorrido em meio ao luto nacional pela morte do marido da rainha Elizabeth II. Naquele período, as confraternizações sociais em ambientes internos estavam proibidas. O porta-voz do primeiro-ministro afirmou que no dia da festa, Johnson estava em sua residência de campo e não havia sido convidado para nenhuma reunião. Boris Johnson enfrenta a crise mais grave de seu governo e pedidos de renúncia, inclusive de seu próprio partido, por supostas festas em Downing Street, enquanto o Reino Unido estava sob confinamento rígido para conter a propagação do coronavírus. O governo australiano cancelou pela segunda vez o visto de Novak Djokovic, mas logo após a decisão, o juiz bloqueou a expulsão do tenista e programou uma audiência de emergência.
Esta é mais uma batalha do Ministério da Imigração do país para deportar a estrela do tênis por não estar vacinado contra a Covid-19. Em um comunicado, Alex Hawke disse ter tomado a decisão por motivos de saúde e ordem pública. Já o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que o objetivo do cancelamento é proteger o resultado dos sacrifícios feitos pelos cidadãos de seu país contra o coronavírus. O cancelamento implica que Djokovic pode ter sua entrada proibida na Austrália por 3 anos. O sérvio de 34 anos só poderia entrar no país sob circunstâncias especiais. Logo após a decisão do governo do país, o tribunal australiano reagiu. O juiz Anthony Kelly, que bloqueou a expulsão do tenista sérvio da Austrália, programou uma audiência de emergência também para essa sexta. O atleta sérvio chegou ao país na semana passada com uma isenção médica concedida pelos organizadores do Aberto da Austrália, mas os agentes de fronteira rejeitaram o documento. O visto de Djokovic foi anulado e o jogador enviado para um centro de detenção de imigrantes em Melbourne. Novak Djokovic luta para disputar mais um título de Grand Slam. Depois das restrições impostas pela pandemia, agora as campanhas presenciais da Igreja Internacional da Graça de Deus estão de volta. A Caravana da Fé do missionário R.R. Soares tem passado por cidades de todo o país. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. A mulher que trabalha na área da saúde revela que sentiu dores fortes por 3 anos. Então eu tava com muita dor na minha articulação da perna, porque eu trabalho muito em pé, né? E graças a Deus, ó, tô movimentando. Jesus operou agora. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Restauração da saúde física e mental. Uma angústia, a tristeza passou. Passou, glória a Deus. Verdadeiros milagres alcançados por quem tem fé, como a Ascendina, que teve diabetes por 8 anos. E aí eu consegui a bênção. Eu consegui que ela foi embora, o edema da minha perna também saiu, ficou a perna toda clara, não tenho mais. E outra coisa, acabou a minha gulodice com doces, com comida, e eu emagreci 50 quilos. As histórias que você acabou de conhecer são resultados das campanhas da Igreja Internacional da Graça de Deus, encabeçadas pelo missionário R.R. Soares, que agora chegam com o tema 2022, o ano da retomada. O que é retomada, né? Tomar novamente, re do latim de novo. Então, a pessoa tem que recomeçar, é um sinônimo. Retomar é sinônimo de recomeçar. E a pessoa deve retomar a vida, deve tomar as rédeas da vida com Cristo. E a pessoa não pode, que se ficar do jeito que está lá fora, a pessoa vai esquecer do Criador. Então está na hora da pessoa retomar a comunhão também, retomar uma vida com Deus, retomar uma vida no altar. E isso pode acontecer por meio da retomada das campanhas presenciais. Campanhas é uma nomenclatura que a gente usa internamente para descrever esse trabalho itinerante. É um trabalho itinerante. Aliás, uma curiosidade talvez, a expressão missionário Soares, ela se dá exatamente por ele ter essa característica de trabalho itinerante. E isso é desde sempre. São propósitos de oração que todos os anos acontecem em centenas de cidades. O mundo todo, o missionário prega em vários lugares do mundo, pregou no Oriente Médio, já pregou em vários lugares mesmo. Mas com a chegada da Covid-19 e a imposição do isolamento social, os cultos presenciais foram interrompidos. Já os milagres... A Luísa, que é do Rio de Janeiro, estava com a mente atribulada. A Cristina, que tinha um cisto no ovário e também tinha um sangramento, mas todo o mal desapareceu. Esses testemunhos foram enviados ao programa SOS da Fé, criado em meio à pandemia. E sentia dores nos ombros, mas depois da oração os 10 estão libertos. Bendito seja Deus que todos foram abençoados. A RIT, ela inovou com a criação desse programa SOS da Fé,
onde o poder de Deus ia através das câmeras até a pessoa. Novamente é o mesmo pensamento de aproximar Deus das pessoas e através da tecnologia isso foi muito possível. Eu tenho certeza que Deus estará se manifestando, Deus estará fazendo grandes coisas. Por meios digitais, as campanhas seguiram firmes, mas nada se compara aos cultos presenciais. Porque a comunhão é diferente. Quando veio a descida do Espírito Santo no Pentecostes, eles estavam todos reunidos. O Senhor podia dar o Espírito Santo para todos em casa, mas Ele deu para todos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Caravana da Fé do missionário R.R. Soares segue agora a todo vapor. Às 8 da noite de hoje estará em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Neste sábado será a vez de Jundiaí, no interior paulista, receber a Caravana da Fé às 18 horas. E no domingo o missionário estará em Curitiba, no Espaço Torres, Paraná Clube. Para mais informações, acesse o site ongrace.com. Ele voltará sim para nos buscar. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.